Bom dia! Na aula de hoje, nós vamos estudar a tensão superficial, que é uma força, uma tensão que surge na superfície de um líquido que transforma a superfície dele numa tênue membrana elástica. A tensão superficial ela também é observada em sólidos, nós vamos falar um pouco disso na aula, tá? Mas geralmente nos livros encontra-se estudos da tensão superficial de líquidos. A tensão superficial é uma propriedade físico-química importante, então, de qualquer substância na fase condensada, por isso que eu falo dos sólidos e dos líquidos, tá? E ela determina o comportamento de um coloide. Então, em particular, ela é a propriedade físico-química mais importante de uma substância quando a gente pensa no ponto de vista da morfogênese, que é o desenvolvimento da forma. A tensão superficial, que é responsável pela forma arredondada das superfícies fluídas, como as gotas de chuva, também pela tendência da água de sair de um copo no qual ela está contida, na ausência da gravidade, por exemplo. Bom, se eu perguntar para vocês se o líquido adquire a forma do seu recipiente, vocês vão responder verdadeiro ou falso? Então, olhando aqui a figura da água no copo, a gente só considera essa afirmação verdadeira quando a massa de líquido, então a água aqui, é uma massa grande. Quando a gente pensa na situação de massas pequenas e até mesmo em nível microscópico, a gente começa a observar que o líquido não adquire a forma do recipiente, tá? Começam a surgir novos formatos. Tá? Então, no caso geral, sob a ação da gravidade, a forma do líquido é resultado da combinação de dois fatores: o peso, que vai tender a provocar o achatamento do líquido, e as tensões superficiais do próprio líquido e da superfície no qual ele está em contato, que vai provocar o arredondamento. Então, a tensão superficial tende a arredondar a gota, já o peso da gravidade tende a achatar uma gota, por exemplo. Então, se vocês colocarem em casa gotas de água em diferentes superfícies, vocês vão observar que vão surgir diferentes formas dessas gotas. Vocês podem fazer isso, observar de que material é feita a superfície, se é um material mais hidrofílico, um material mais hidrofóbico, desculpa, e observar, interpretar essas observações que vocês vão fazer. Bem, e qual é a origem da tensão superficial? A tensão superficial se origina a partir de forças atuando sobre moléculas, tá? Então, ela surge por consequência de forças diferentes nas moléculas quando elas estão contidas ou no buque, ou no interior, no seio do líquido, ou na superfície. Quando a molécula está no meio, no seio do líquido, ela tem forças das moléculas vizinhas atuando sobre elas em todas as direções de mesma intensidade, porque ela tem moléculas rodeando ela em todos os sentidos aqui, né? Por todo lado. Já uma molécula da superfície, ela tem moléculas vizinhas embaixo, do lado direito, do lado esquerdo, mas em cima ela não tem moléculas da superfície. Então acontece aqui um desbalanceamento, né, de forças. Acontece um desbalanceamento que tende a puxar, como força resultante, puxar a molécula da superfície para baixo. E o efeito, né, total dessa força faz com que o líquido se contraia superficialmente, ou seja, tenha o mínimo de moléculas na superfície possível. Então, a superfície tende a adquirir a menor área possível. Por isso que nós observamos, quando a gota de chuva cai, que ela possui a forma esférica, porque a forma da esfera é uma forma, né, no qual a gente consegue, no qual está contido maior volume por menor área de superfície. Tá? Então, existe essa menor razão aí de superfície por volume. Bom, devido à contração da superfície, então ela vai se comportar como se fosse uma fina película elástica esticada. Tá? Isso se torna evidente quando agulhas de aço, né, lâminas de barbear, clipe, quando a gente coloca eles, né, no sentido assim horizontal,
e percebe que eles flutuam sobre a água. De fato, a gente fala que flutua, mas não é flutuar, né? Não estão flutuando no sentido literal da palavra, né? Eles estão sustentados por moléculas da superfície do líquido, que vai se opor ao crescimento da área superficial. Então, aqui, né, quando a gente observa um detalhe maior do clipe mergulhado na água, tá? A gente pode observar que a superfície ela se verga e isso permite que alguns insetos também andem sobre a superfície de uma lagoa, por exemplo. Então, para que o clipe fique estabilizado, é necessário que a gente coloque ele com cuidado na água e paralelo à superfície, né? Para que o peso dele se distribua por uma área grande na superfície da água. E assim a gente tem um efeito maior da tensão superficial, né? Em comparação com o peso do objeto. E como a gente define, né, a tensão superficial ou energia livre superficial? Ela pode ser interpretada como uma variação de energia livre de Gibbs por unidade de variação diária, que é a área, tá? De um sistema que está a temperatura e pressão constante. Ela também pode ser interpretada como a tendência de uma superfície encolher por unidade de comprimento. Ela também pode ser interpretada pela variação da energia de Helmholtz em função da variação diária, por variação de unidade diária do sistema a uma temperatura e volume constante. Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente consegue observar, né, a existência dessa tensão tanto em sólidos quanto líquidos. Ela é a principal determinante morfogênica da forma e tem uma importância crescente quando a área interfacial aumenta. Por que eu digo que a tensão superficial tem uma importância maior quando a gente aumenta a área? Se a gente pensar na tensão superficial da água, que é em torno de 72, e multiplicar por uma área aqui de 0,75 vezes 10 a menos 4, ou seja, uma área pequena, nós temos uma contribuição de aproximadamente 54 vezes 10 a menos 4 milijoules, isso aqui levando em conta a área de uma gota esférica. Agora, se eu, então, coloquei aqui, né, um raio de 0,244, que é mais ou menos o raio da gota para ter essa área aqui, superficial. E se eu pensar em partículas, né, gotículas de dimensões nanométricas, para eu ter a mesma área de uma gota maior, quantas partículas eu vou precisar? Tá? Então, fazendo mais ou menos um cálculo aproximado, enquanto que um mesmo volume aqui de uma gota grande, né? Eu tenho essa área de 0,75, para uma gota pequena, eu vou ter uma área muito menor, mas multiplicando a quantidade de gotas que equivale à gota maior, nós temos uma área aqui de 1.000 metros quadrados, tá? Porque cada gotinha tem uma área superficial muito grande em comparado com o seu volume. Então, aqui, por exemplo, eu teria 72 joules, né? Se a água tivesse em condições nanométricas. Então, a contribuição da tensão, né? Por exemplo, para criar 1 metro quadrado de uma nova superfície de água, eu preciso usar 72 milijoules de energia, tá? Para cada metro quadrado. Então, a contribuição da tensão superficial para a energia livre, entalpia ou entropia de 1 kg de água em um só bloco, ela é pequena, mas se torna muito importante quando o mesmo quilo de água está na forma de muitas gotas, né? De dimensões pequenas, dimensões nanométricas. E daí ocorre a variação de energia livre de Gibbs, porque ocorre a mudança da área das gotinhas de água. Bom, outra interpretação para a tensão superficial é como força necessária para estirar reversivelmente o líquido por unidade de comprimento da linha de tensão. Então, se eu penso aqui num líquido contido num recipiente de comprimento L, né? Ou vamos pôr aqui comprimento X e largura L, a força que eu preciso para estirar por unidade de comprimento esse líquido nessa linha de tensão também é interpretado como tensão superficial.
Então, a tensão superficial seria a força por comprimento. Então, ela também, né, é uma tendência da superfície a encolher por unidade de comprimento, porque essa força é tanto para ir quanto para voltar. Então, se a barra, né, se essa barra aqui que eu puxo, que eu estiro o meu líquido, ela tende a ir para dentro para diminuir a área, eu preciso aplicar uma força F para não permitir que isso aconteça. E essa força aqui a gente consegue determinar qual é. Bem, agora nós vamos ver quais fatores que influenciam a tensão superficial. Então, compostos com força de atração intermoleculares mais altas, como os compostos polares, apresentam maior tensão superficial. Ok, por que isso acontece? Então, a tensão superficial, ela vai depender muito das interações intermoleculares que ocorrem. Porque quanto mais fortes são essas interações intermoleculares, mais difícil é para puxar a molécula da superfície para dentro do boque do líquido, do seio do líquido. Então, maior é o valor da tensão superficial. Se o volume do líquido é grande, o número de moléculas na superfície é muito pequeno em relação ao total de moléculas. Tá, isso aqui é uma verdade, né? Então, quando a gente compara, pensando aqui na atração intermolecular, a tensão superficial da água em relação a hidrocarbonetos, como a água possui pontes de hidrogênio e forças de London, e os hidrocarbonetos, por serem apolares, possuem só dispersões de London, então o que acontece? A tensão superficial da água é maior que dos hidrocarbonetos. É muito importante também, quando a gente pensa em hidrocarboneto, lembrar que eles tendem a orientar as moléculas para o ar. Quando a gente pensa aqui na tensão superficial do óxido de manganês e do NaCl, como que a gente consegue saber qual que é maior? Aqui a gente tem que levar em conta a atração eletrostática, porque são compostos iônicos. Então, eu tenho íons de cargas opostas para formar o composto iônico. Aqui, o Mg e o O tem carga 2 e o Na e o Cl carga 1. Então, como o Mg e o O tem carga 2, a atração eletrostática é muito maior aqui do que aqui. Então, aqui a tensão superficial é maior. Quando eu penso no mesmo composto A na fase sólido e na fase líquido, também a tensão superficial do sólido vai ser maior que a do líquido, porque os sólidos têm um número maior de moléculas vizinhas. A distância entre as moléculas é menor e, portanto, elas vão se atrair mutuamente e vão atrair mais as moléculas vizinhas. Então, é mais difícil da molécula ser puxada, né, para o interior do sólido. E a tensão superficial de metais ela é elevada, porque a ligação metálica ela é uma ligação forte. Bom, aqui tem uma tabela que mostra a tensão superficial de alguns líquidos. Então, nós temos água, acetona, hexano, ciclohexano, etanol e propanol. Só a água que está numa temperatura um pouco mais baixa, mas isso não vai influenciar muito porque a medida da água, da tensão superficial dela, é muito maior do que as demais. Então, por exemplo, por que a água tem esse valor de tensão superficial tão alto em comparação com os outros solventes? Isso aqui está associado à presença, né, do grande número de forças de polo forte, ponte de hidrogênio. Então, as forças de atração de grande magnitude aqui, né, entre as moléculas. Já para o etanol, se a gente olhar o etanol, esse efeito é bastante reduzido. O etanol não tem um grupo H? Tem. Ele não faz ligação de hidrogênio? Faz. Por que existe essa diferença tão considerável aqui entre a tensão superficial da água e a tensão superficial do etanol? Tudo bem que o etanol forma menos ligações de hidrogênio em relação ao tamanho que ele tem, mas esse não é o principal efeito da redução da tensão superficial em comparação com a água. O principal motivo para a redução aqui da tensão superficial do etanol em relação à água é um efeito de orientação da parte hidrofóbica da molécula. Então, o etanol tem um CH3CH2, né? E um OH. E esse CH3CH2, que é uma parte que a gente considera como hidrofóbica, que é a parte de hidrocarboneto, ela se orienta para o ar.
Então, as moléculas de etanol, elas ficam assim posicionadas de comprido, né, na vertical, numa superfície, orientadas para o ar, e é como se a gente criasse então uma superfície de moléculas hidrofóbicas, porque é a parte hidrofóbica que está orientada pelo ar. E como a parte hidrofóbica ela tem interações muito fracas, a tensão superficial do etanol é bastante baixa. Bom, aqui tem um videozinho que eu vou colocar para vocês. Bom, então como vocês puderam ver, né, a queda da gota d'água, ela espalha as moléculas d'água na superfície e uma gota maior gera gotas cada vez menores e quando elas são pequenas o suficiente para que o peso da gravidade não influencie, a gente consegue observar gotas perfeitamente esféricas. E quais fatores influenciam, né, a tensão? Então, a gente viu que as forças intermoleculares influenciam, tanto as intermoleculares primárias quanto as secundárias, então o tipo de ligação, a fase de agregação, se é sólido, se é líquido, né, se a força se a ligação é metálica, iônica, covalente. E existem alguns outros fatores. Então, nós temos aqui a temperatura como um fator, né, que influencia bastante na tensão superficial. Então, aqui nós temos uma temperatura variando de 0 a 100 graus e uma tensão superficial de 75 a um pouco menos de 60. Isso acontece porque quanto mais alta a temperatura, maior a movimentação das moléculas, né? E essa maior movimentação das moléculas, isso reduz as forças de atração intermoleculares. Tanto isso é verdade que a gente já tinha comentado sobre isso nas aulas de viscosidade, né? Que a temperatura influencia muito nas medidas de viscosidade porque influencia as interações intermoleculares. Bom, aqui tem um outro exemplo, né, de alguns fatores que influenciam a tensão. Então, nós temos aqui a adição de um segundo componente quando a gente está fazendo a medida, por exemplo, medida de etanol ou medida de uma solução de sabão. Então, o que, que pode acontecer? A gente pode adicionar um segundo componente, então, a gente pode adicionar um composto orgânico, um tensoativo, um eletrólito, e isso vai mudar a tensão superficial. Tá? Então, quando a gente adiciona um composto orgânico em água, como o etanol, por exemplo, isso vai provocar a diminuição da tensão superficial. Por quê? O etanol, por ter uma molécula um pouquinho maior, com uma parte hidrofóbica, ele tende a se migrar para a interface líquido-ar, e isso provoca a diminuição da tensão superficial. Quando a gente usa tensoativos, a tensão superficial tem uma grande redução, mesmo em baixa concentração de tensoativo. E a gente tem um comportamento que é esse aqui, ó. A tensão superficial começa a diminuir com a adição de tensoativo, com o aumento da concentração do tensoativo, até que atinge uma concentração crítica no qual não existe mais uma mudança considerável da tensão superficial com o acréscimo da adição de tensoativo, com o aumento da concentração de tensoativo adicionado.
Essa aqui é a concentração crítica, nós vamos falar sobre ela na próxima aula, tá? Um fator, um parâmetro muito importante. E os eletrólitos, eles tendem a aumentar a tensão superficial, tá? Porque os íons apresentam forças de atração com as moléculas de água maiores que as forças de dipolo fortes. Então, quando os íons eles são adicionados na água, a água vai lá e solvata. Essa solvatação, né, da água, dos íons pela água, representa forças muito fortes. Então, existe aí um aumento da tensão superficial. E o que isso aqui pode ajudar a gente, né? Na prática, por exemplo. Existe um experimento que se chama eletrofiação, não sei se vocês já ouviram falar. Agora, em época de Covid, tem muita gente usando eletrofiação para tecer máscara com nanofibras de celulose, de acetato de celulose. É um experimento que você tem que aplicar uma tensão elétrica, né? Um potencial elétrico muito alto entre dois dipolos elétricos, cerca de 10.000 volts para cima. E ele permite que um líquido se transforme em nanofios porque existe esse potencial elétrico, tem que vencer a tensão superficial da água. Então, a gente consegue otimizar o processo de produção dos nanofios fazendo um estudo da força dessa tensão superficial de determinado líquido e da força, né, do potencial elétrico dele. É um exemplo, tá, pessoal? Aqui nós temos a representação de uma gota de água. Então, aqui, né, eu tenho uma gota de água suspensa. Então, aqui a gente tem o canículo, né, uma mangueira, um catéter, a ponta de um conta-gotas, onde a gota é formada. E a gota ela não cai imediatamente. Isso porque acontece o que? A atração, né? Entre as moléculas de água que estão aqui na gota e as moléculas de água que permanecem aqui no conta-gotas. Conforme a gente vai aumentando o volume dessa gota de água, o que começa a acontecer? A força-peso resultante da massa de água começa a aumentar. Até o ponto que essa força-peso excede a força de atração das moléculas da gota com o resto das moléculas que estão lá no conta-gota. A gota, então, vai se destacar e vai cair. Então, o que a gente diz? Quanto maior a tensão superficial do líquido, maior será o tamanho da gota. Por quê? Maior vai ser a força de atração intermolecular aqui entre as moléculas da gota e as moléculas do canículo. Então, se essa força aqui é maior, eu tenho que provocar uma força maior, força-peso maior, ou seja, eu tenho que gerar uma gota de maior volume, de maior tamanho, para poder equalizar com a força gerada aqui pelas interações intermoleculares. Então, existe um método de determinação da tensão superficial, um método experimental de medida, que se baseia nesse princípio do peso da gota, que é um dos métodos que vocês vão apresentar na terça-feira da próxima semana. Mais fatores que influenciam a tensão superficial. Aqui nós temos o raio de gotas em função da voltagem aplicada em água, gotas de água, tá? Então, em determinadas gotas de água aplicou-se altas tensões, então de 0, aqui a tensão foi negativa, né? Menos 2 kV até 10.000 volts. E quando a tensão é muito grande, o raio da gota é muito pequeno, ou seja, a gota diminui de tamanho com o aumento da voltagem. Isso significa que aconteceu o quê? Uma redução, né, da tensão superficial em voltagens maiores, tanto com sinal positivo, negativo, quanto positivo. Do mesmo artigo, aqui estão as imagens, né? 1 kV, então, com o passar do tempo, né, vai se alongando, 4, 6, 7 kV, 8, 9, 10. Então, a gente observa que as gotas vão diminuindo de 1 para 4 e para 6. A gente observa que o frame antes da gota cair foi tirado aqui nessa foto.
Ele mostra a diferença dos tamanhos das gotas. Em 7 kV a gente observa a formação de um cone, é um cone que se chama cone de Taylor. É muito famoso esse cone, tá? Principalmente para quem trabalha com eletrofiação e eletrospray. E aqui a gente observa, né, o cone praticamente formado em todas as fotos. Ou seja, aqui a força, né, da tensão elétrica superou a tensão superficial, então a gente não observa mais a formação da gota. É muito importante a gente diferenciar a tensão superficial de tensão interfacial. A tensão superficial, a gente vai usar esse termo quando uma das fases for gás ou vapor, tá? Então, a força de contração por unidade de comprimento ao longo do perímetro de uma superfície, se a superfície separa uma interface gás líquido ou gás sólido. Então, quando eu tenho líquido com líquido, por exemplo, também existe uma tensão na interface, né? Líquidos immiscíveis, por exemplo. Essa tensão é denominada tensão interfacial, né? Quando eu penso num sólido com sólido, também, sólido com líquido, também. Então, a gente leva muito em conta aqui a definição de interface de superfície que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? De coloides. Bom, então vem aí a tensão interfacial. Quando a gente tem dois condensados immiscíveis, ok? Então, entre 1 e 2, nós temos uma interface aqui, onde a gente observa a tensão interfacial, enquanto que na superfície do líquido 1 nós observamos tensão superficial. Então, na interface tem uma força semelhante à que dá origem à tensão superficial, porém é reduzida pela atração entre as moléculas vizinhas à superfície. Quanto maior for a diferença de coesão entre os líquidos, menor vai ser a solubilidade entre eles e maior vai ser a tensão superficial. Então, menos solubilidade, maior a tensão interfacial. E a gente consegue distinguir melhor as duas fases. Só para lembrar, né? O pré-requisito para a existência da interface estável é que a energia livre de formação da interface seja positiva. Caso contrário, os dois líquidos vão formar uma mistura miscível e não vai ocorrer interface. Aqui tem alguns exemplos. Eu tenho alguns líquidos com suas tensões superficiais a 20 graus. Então, acetona, benzeno, tetacloreto de carbono, acetato de etila, álcool etílico, éter etílico, enexano, álcool metílico, tolueno e água. E aqui nós temos uma tabela mostrando a tensão interfacial contra a água. Por que eu estou mostrando essas duas tabelas? Porque a tensão interfacial entre dois líquidos immiscíveis, então se eu pensar benzeno e água, o benzeno tem uma tensão superficial de 29, vamos arredondar, e a água de 72. A tensão interfacial entre os dois vai ser normalmente valores de tensão superficial que esteja entre os valores dos dois líquidos puros, tá? Então, aqui eu tenho entre 29 e 72 está o 35, né? O N-hexano puro é 18. Entre 18 e 72, nós temos 51. O N-octano, nem o octanol, nem o mercúrio, tá? Mas só para dizer que esses valores são valores geralmente compreendidos. Ok. E um pré-requisito para a existência de uma interface estável é, como eu disse, que a energia livre de Gibbs de formação da interface seja positiva. E quando a gente pensa em tensão interfacial, a transferência das moléculas para a interface é afetada pela composição da fase vizinha. Lembra quando a gente estudou a interface, que ela é uma região onde existe variação de composição? Então, a composição da fase vizinha vai interferir aqui na transferência e, portanto, na tensão interfacial. Quando tem atração entre as duas fases, a tensão é pequena. Aí, se houver muita atração, não tem separação de fases. E se houver pouca atração, a tensão é grande, como eu tinha dito antes. Em relação à tensão superficial de sólidos, ela existe, só que o que acontece? Muitas vezes a gente não consegue sentir os efeitos, observar esses efeitos, porque eles não são imediatos.
E eles não são imediatos porque a mobilidade dos átomos no sólido é baixa, né? As moléculas se movimentam pouco nos sólidos, tá? Então, esses efeitos em sólidos, o efeito da tensão superficial, a gente só percebe numa escala de tempo mais longa. Então, pode ser dias, anos, séculos, né? Existem alguns vitrais, né? Que a gente percebe, apesar de ser um fluido, não um sólido, né? Mas o vidro, né? Ele escoa mais num período de tempo grande. Aqui nessa tabela nós temos tensão superficial, né, de sólidos e líquidos. Então, só para retomar, nós temos aqui, né, a água e o etanol, tá? Então, perto de 73, a água, o etanol perto de 23. Então, já expliquei aqui, né, por que eles apresentam essa diferença, né, devido a dois fatores que são as ligações de hidrogênio, mas também de orientação da parte hidrofóbica da molécula de etanol, que tende a se orientar no ar. A tensão superficial, quando eu comparo aqui, ó, ouro com cobre, por exemplo, ó. Ouro tem uma tensão superficial de 1410, cobre 1670. Então, a tensão superficial do ouro é menor que a do cobre. Por que isso acontece? Se a gente comparar os dois, o ouro ele tem um diâmetro maior que o cobre, um raio maior, né? Um raio atômico maior que o cobre. E quanto menor é o raio, então no caso do cobre que tem um raio menor, ele consegue interagir, esse átomo consegue interagir melhor com os vizinhos, ele é mais atraído quando o átomo é pequenininho. Então, se a gente pensa numa esfera grande, numa esfera pequena, a gente consegue empacotar melhor esferas pequenas do que esferas grandes. Quando a gente empacota esferas grandes, tem volumes intersticiais grandes, então a gente diminui a interação. Então, como o cobre é mais pequenininho, ele consegue interagir melhor com os vizinhos, a tensão superficial dele é maior, por exemplo, comparada ao ouro. Alguns exemplos do efeito da tensão superficial de sólidos são peças de plástico que se deformam, né, adquirindo formas mais arredondadas, os fios muito finos de cobre que encolhem lentamente, as superfícies que se curam espontaneamente de riscos ou defeitos superficiais. Tá? Então, nós temos como exemplos metais preciosos moles, como ouro e prata, se curam espontaneamente, aço inoxidável e borrachas de silicona. Então, sim, existe. Um exemplo de aplicação, né, da tensão superficial. Então, nós temos aqui o naproxen, que é um anti-inflamatório. Ele apresenta também ação analgésica, antipirética e anti-inflamatória, além de anti-inflamatório. E quando a gente olha essas micrografias mostrando as diferentes formas, né, as diferentes morfologias no medicamento, a gente observa que alguns, dependendo da morfologia, são mais solúveis do que outros. Então, se a gente olhar aqui, qual vocês acham que é mais solúvel? Quando eu olho essa esfera toda cheia de reentrâncias, para mim isso aqui a água entra facilmente aqui, enquanto isso aqui seria mais difícil de solubilizar. Aqui eu tenho também uma maneira, como as partículas são pequenininhas, é fácil de solubilizar. Então, dependendo da morfologia, para eu disponibilizar esse medicamento numa pessoa, a etapa limitante aqui vai ser a solubilização desse medicamento. Então, as formas mais efetivas são as que são absorvidas mais rapidamente. E é um medicamento que ele é pouco solúvel em água. Então, existe aqui essa forma, o naproxen, que mostra, existe várias diferentes morfologias atribuídas a ele. E existe também essa morfologia, que é o naproxenate de bário. E quando a gente observa em detalhe, olha como ela é uma esfera toda cheia de buraquinhos, né? Então, essa aqui é a forma mais efetiva, mais esburacada do medicamento. Então, isso permite o quê? Que os líquidos biológicos penetrem, né, com mais facilidade para dissolver o fármaco aqui. Tem maior área superficial, então é mais provável que
seja mais efetivo a absorção desse medicamento do que os demais. Até a próxima aula, fiquem todos com Deus.